Olá! Na nossa dica de hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui que se chama A Extraordinária Jornada de Edouard Tulane. Edouard Tulane, ele é um coelho de porcelana que pertence a uma menina, que é a Abilene Tulane. A Abilene, ela trata o coelho como se ele fosse uma pessoa da família. Então, ela humaniza esse coelho, né? Então, parece que é um amigo imaginário ali. Ela conversa com ele, ela coloca roupa nele, ele faz parte da família. Então, ela coloca ele sentadinho na mesa, ela faz ele escutar história à noite junto com a família. Então, a Abilene trata ele como se fosse alguém mesmo, uma pessoa. E em todos os lugares que ela vai, ela leva o Edouard junto com ela e conversa com ele, explica tudo como se ele fosse realmente da família. E em determinado momento a família vai fazer uma viagem e ela leva o Edouard junto com ela. Só que nessa viagem acontece um acidente ali e o Edouard se perde. Né? E aí a Abilene vive a vida dela, não fala mais da Abilene na história e passa a ser contada a história da perspectiva então do Edouard Tulane. Né? Então ele passa ali a ser o protagonista da história, porque conta por todos os lugares onde ele passa, depois que ele então se perde ali da Abilene. Mas o que é interessante, gente, a gente trabalhar nesse livro, que é um livro longo, né, pra gente trabalhar com as crianças, é trabalhar com ele por capítulos. Né? E a cada capítulo, conversar com as crianças o que eles estão entendendo, tentar fazer com que eles compreendam essa história, que não é uma história tão fácil assim, né? Eu lembro que a minha filha trabalhou com esse livro no primeiro ano do ensino fundamental, então ela era pequenininha e a professora foi trabalhando por capítulos e conversava com eles, discutia o que estava acontecendo com o Edouard, e é interessante para fazer essa discussão. Mas a gente precisa conversar com as crianças principalmente sobre o que eles estão compreendendo dessa história, porque não é uma história tão simples assim. Então a gente conversa e tira deles essa compreensão, discute com eles o que está acontecendo ali, se as crianças realmente estão interagindo com a história, se elas estão percebendo que o coelho tem várias facetas ali durante ao longo, né, dessa história. E o final, ele é muito, que eu posso dizer para vocês, muito impressionante. Ele traz a gente precisa entender esse final, né? Então a gente realmente se espanta ali com o que vai acontecer nesse final e as crianças não compreendem tão bem, porque ele não é literal. Então a gente precisa realmente trabalhar com elas e fazer com que elas entendam ali essa jornada do Edouard e essa expectativa aí, né, desse final impressionante que vocês vão ver aí ao longo desse livro, ok, gente? Eu não vou contar para vocês o final, porque assim vocês ficam curiosos e vão atrás desse livro, ok? Mas trabalhem com as crianças, porque ele é muito interessante, então, pra gente discutir essa compreensão leitora. Por que a gente lê? Certo? A gente não lê só por ler, a gente lê porque a gente quer conhecer, a gente quer fazer parte dessa história. Então a gente pode trabalhar com eles o contexto, né? Como eles estão ali visualizando que aquelas coisas estão acontecendo, como era ali as cenas, né? A gente pode discutir, tem algumas imagens, mas são poucas imagens que o livro traz para ajudar essas crianças a construírem esses cenários. Mas é interessante a gente discutir com eles, mas o que vocês estão imaginando desse cenário? O que vocês pensam? Que cor era tal coisa? Como que era o Edouard? Como ele se sentiu nesse momento? Então é importante a gente mostrar para as crianças que o livro ele vai transportar a gente para diversos lugares, certo? E essa é a nossa dica então de hoje. Até mais!